Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Eu estava aqui pensando, né? Eu organizo as minhas contas sempre em ordem crescente, ou seja, do menor valor para o maior valor. Vocês lembram quando vocês estudaram números positivos e negativos, vocês começaram a trabalhar aí com a reta numérica. E o que eu comecei aí a organizar? Tudo que for débito, eu coloco com sinalzinho de menos, e tudo que eu tenho para receber, coloco o sinal de mais. Só que eu fiquei pensando, né? Se eu tenho uma dívida de R$ 80, eu sei que eu posso, então, falar como isso como sendo menos 80. Mas e se eu tiver R$ 80,50? Como eu posso representar isso numa reta numérica? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a representação de um número racional numa reta numérica e a comparação entre os números racionais. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo e bora lá! Desde a antiguidade, então, o ser humano sentiu uma necessidade do quê? De representar os números, de contar, de registrar os números. Então, ele criou dois conjuntos numéricos, que são os conjuntos dos números naturais, que é aquele conjunto que nós já conhecemos desde o 6º ano, nós viemos estudando ele, que é o quê? É os números positivos. E tem o conjunto dos números inteiros, que vocês estudaram há pouco tempo. Só que esses registros eles foram ficando mais detalhados. Foi o exemplo que eu citei para vocês ali nas minhas contas. O que está acontecendo? Nós temos números decimais ou números fracionários. Vamos observar duas situações? A primeira situação diz a seguinte: imigrantes já somam mais de 1/5 da população canadense. Quando eu falo 1/5, nós já aprendemos que isso é uma fração, onde o nosso numerador é 1 e o nosso denominador é 5. 1/5, certo? E se isso é uma fração, vamos responder algumas questões. Então, nós temos o seguinte: como nós podemos, então, representar essa fração? Nós já vimos que é 1/5. Que fração corresponde ao restante da população? Pessoal, vamos pensar o seguinte: o restante da população é um inteiro, certo? Um inteiro eu posso representar isso como 5/5. Todo mundo concorda? Por que 5/5, professor? Porque eu estou trabalhando com o nosso denominador igual a 5. Se eu pegar 5 dividido por 5, não vai dar 1? Sim, né? Então, 5/5. Menos 1/5, que é representado o quê? Pelos imigrantes, beleza? Isso, então, nós temos um total de 4/5. Lembra que quando o nosso denominador é igual numa fração, nós repetimos o denominador e fizemos a nossa operação no nosso numerador. Beleza? Então, 4/5 aí é o restante da nossa população. A situação 2, ela diz, então, sobre as temperaturas abaixo de zero. Vamos dar uma analisada nessa questão? Nós temos o seguinte: o frio continua nos municípios situados na região da Serra, em Santa Catarina. Na madrugada e amanhecer desta quarta-feira, 11, diversas cidades registraram temperaturas abaixo de 0 graus. De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, ao menos 23 municípios tiveram a manhã desta quarta-feira congelante. Entre elas, Urupema, que registrou menos 3 graus Celsius, curitibanos com menos 2,5 graus Celsius e Lages com menos 1,9 graus Celsius, Otalício Costa com menos 1,6 graus Celsius. Observe que, quando nós falamos nessas temperaturas, nós temos temperaturas exatas, que é menos 3, e também temos temperaturas com números decimais, que é com números com vírgula. Além do frio intenso, alguns pontos da serra registraram geada. Na terça-feira, 10, algumas cidades tiveram neves. Galera, essa situação ela está na página 40 do nosso volume 2. Você também pode ir acompanhando pela sua apostila. Entre as cidades citadas na notícia, qual apresentou a menor temperatura registrada na manhã de 11 de julho daquele ano? Pessoal, a menor temperatura é aquela que está mais distante do zero. Sabemos que for
Urupema com menos 3 graus Celsius. Quantos graus a temperatura em Urupema ficou mais baixo do que em Curitibanos? Então, nós sabemos que Curitibanos foi menos 2,5 graus, logo, a diferença aí é 0,5 graus Celsius aproximadamente. Escreva cada um dos números que representam as temperaturas por meio de uma divisão de números inteiros. Nós podemos escrever, então, 0 graus Celsius como 0 dividido por 2, menos 3 como menos 3 dividido por 1 e menos 2,5 como menos 5 dividido por 2. Lembrando que nós estamos falando, então, dos números racionais. Então, todo número racional é aquele que podemos escrever através de uma fração. Lembrando que o nosso denominador ele tem que ser diferente de zero. Conforme a notícia apresentada na primeira situação, cerca de 1/5 da população canadense é composta de estrangeiros. Considerando que a população do Canadá seja de aproximadamente 37 milhões de pessoas, qual é a quantidade aproximada de imigrantes que vivem naquele país? Gente, essa questão ela é muito fácil e eu sei que você vai conseguir tirar de letra. É o seguinte, o primeiro passo que nós temos que fazer é fazer a divisão de 37 milhões dividido por 5. Então, nós temos isso daqui, ó. 1/5 de 37 milhões, basta fazer 37 milhões dividido por 5. Mas, professor, por que isso? Vamos lá. Nós sabemos que aqui nós temos o nosso 1, que ele fica escondido. Por que ele fica escondido? Porque 37 milhões dividido por 1 é 37 milhões. Nós não estamos trabalhando com duas frações? Sim, professor. Então, se nós estamos trabalhando com duas frações, nós sabemos que na multiplicação de frações, nós temos que fazer linha por linha. Se é linha por linha, observe o seguinte. 1 vezes 37 milhões, 37 milhões. 5 vezes 1, 5. E toda fração, ela não é uma divisão? Sim. Então, 37 milhões dividido por 5 é igual a 7 milhões e 400 mil imigrantes. Pessoal, nós aprendemos então sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e hoje nós aprendemos sobre o conjunto dos números racionais. Nós vamos aprender que esse símbolozinho, que é um ezinho, ele significa pertence ao conjunto. Ou seja, A e B, A pertence ao conjunto dos inteiros e B pertence ao conjunto dos inteiros. Lembrando que B tem que ser diferente de zero, que é o que nós estamos falando da fração. Mas como a gente fala quando um conjunto está contido em outro conjunto? Vamos pensar no conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Por quê? Pense no número 7. O número 7 está tanto no conjunto dos números naturais quanto no conjunto dos números inteiros. Por isso que nós dizemos que esse conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros ele está contido no conjunto dos números racionais. Nós conseguimos observar essa relação através desse diagrama. Exemplos de números racionais. Vamos lá, então. Nós temos o 8. Por que o 8 ele é um número racional? Porque nós podemos escrever ele como 8 dividido por 1 ou 16 dividido por 2. O menos 2,5, nós podemos escrever ele como menos 25 décimos ou, se não, menos 5 dividido por 2. 1/5, ele já é uma fração, então ele já é um número racional. E para concluir aí o menos 3 nós podemos escrever ele como menos 6 meios, certo? Pessoal, as porcentagens elas também são números racionais. Por quê? Porque nós podemos escrever ela através de uma fração com denominador igual a 100. Nós temos alguns exemplos. 17%, isso é 17 sobre 100. 1% é 1 sobre 100 e 93% é 93 sobre 100. Lembrando que as porcentagens sempre têm denominador 100. Além das porcentagens, nós podemos, então, escrever as frações através de números decimais, que também são números racionais. Então, eu tenho 1/4. 1/4 eu sei que é 1 dividido por 4. A hora que eu vou fazer essa divisão, eu tenho como resposta 0,25. E o nosso resto da divisão é igual a 0. Quando isso acontece, nós chamamos isso de decimal exato. E quando nós temos 2 dividido por 3, ou 2 terços,
2 terços, ele é igual a 0,666666. Ele tem como resposta, então, o 6 repetindo, ou seja, ele é chamado de período, e a nossa conta ela não é exata. 15 centésimos é 15 dividido por 100, que é 0,15, e 4,33 avos é igual a 4 dividido por 33, 0,12. Observe que o 12, nesse caso, é o nosso período. Certo, galera? Cada linha dessa tabela há diferentes representações de um número racional. Complete-as com as representações que estão faltando. Fração decimal, fração irredutível e número decimal. Lembra que a fração irredutível é aquela que você simplifica a fração original. Então, nós temos a primeira. Menos 15 décimos. Menos 15 décimos eu posso simplificar, então, por 5 e por 5. Lembra que quando você simplifica tem que ser pelo mesmo número os dois termos. Então, eu tenho menos 3 meios. Menos 3 meio. 3 dividido por 2 é menos 1,5. Observe os números no quadro e distribua no diagrama de acordo com o conjunto do qual um pertence. O 401, ele pertence, então, ao conjunto dos números naturais. O menos 2, conjunto dos números inteiros. 15,123 pertence ao conjunto dos números racionais. O 3 ele participa do conjunto dos números naturais. Menos 25, conjunto dos números inteiros. Menos 1 meio é uma fração, então conjunto dos números racionais. 1,45 é um número decimal, conjunto dos números racionais. 0,258, conjunto dos números racionais também, por quê? Porque é um número decimal, perfeito. 78,0. 78,0 não é igual a 78? Então, ele também participa do conjunto dos números naturais. E 3/5, conjunto dos números racionais. Comparação e ordenação de um número racional. Então, vamos lá, galera. Quando nós vemos uma reta numérica, nós temos que saber que ela tem um ponto inicial. Esse ponto inicial é chamado de zero. Lembrando que todos os números que estão à sua direita, ou seja, o lado verde, eles são os números positivos. Os lados que estão à sua esquerda, o lado vermelho, são os seus números negativos, certo? Vamos analisar como funciona isso na nossa reta numérica e você vai poder me ajudar como eu posso organizar as minhas contas quando eu falo de números racionais. Bora lá? Vamos lá? Eu tenho 1/4. Eu quero representar isso na nossa reta numérica. O primeiro passo, então, é dividir ele e encontrar um número decimal. 1/4 eu já sei, então, que é 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. 0,25 eu sei que está entre 0 e 1. Então, eu vou pesquisar no nosso reta numérica onde está o 0 e 1. Já achamos aqui. Então, eu dividi minha reta numérica em 4 partes. Quer dizer o quê? Então, que na primeira parte é o 0,25. E nós podemos, então, colocar 1/4. Quando nós falamos em simétrico e oposto de números inteiros, nós já aprendemos sobre isso, mas vamos relembrar. O simétrico de 3, nós sabemos que é menos 3. E o oposto de menos 17, ele é 17 positivo. Lembra que o simétrico e o oposto, eles são o mesmo número, só com o seu sinal contrário, certo? Como podemos determinar, então, o número oposto de números racionais? O método é o mesmo, não muda em nada. Então, nós temos o oposto de 1/4, nós sabemos que é menos 1/4. Mas os seus módulos, lembra da definição de módulo? Quando eu tenho um número do módulo, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, o resultado sempre vai ser positivo. Então, módulo de menos 1/4 é 1/4 e 1/4 módulo é igual a 1/4. De acordo com essas informações, qual é o oposto de 2/3? O oposto de 2/3 nós já sabemos que é menos 2/3. Entre quais números inteiros o oposto de 2/3 está localizado na reta numérica? Vamos pensar o seguinte. 2/3 é 2 dividido por 3. Isso é aproximadamente 0,66666. Beleza? Se ele quer o oposto, quer dizer que ele quer o meu
menos 0,6666. Isso quer dizer que o oposto está entre 0 e menos 1. Então, nós já sabemos que o oposto de menos 2/3 na reta numérica está entre 0 e menos 1. Comparação de números racionais. Nós temos que lembrar que aquela ideia que nós tínhamos nos números inteiros, elas são válidas ainda. 0, ele é o maior de qualquer número inteiro negativo ou número inteiro positivo. Lembrar que quando os números inteiros são positivos, nós temos então que ver o maior número. Quando os números inteiros são negativos, tem que ver o que está mais próximo do zero é o nosso maior número e mais distante do zero é o nosso menor número, certo? Observe o saldo bancário de três correntistas. Correntista 1, menos 52,28. Correntista 2, 45,31. Correntista 3, menos 55,12. Qual deles possui o maior saldo? O maior saldo, com certeza, é o correntista 2. Por quê? Porque ele está com saldo positivo, certo? Quais são os correntistas com saldo negativo? O correntista 1 e o correntista 3. Isso mesmo. Qual deles possui menor saldo? Menor saldo, nós já sabemos, então, quem está mais distante do zero, que é negativo. Então, correntista 3, menos 55,12. Pessoal, lá na página 46, nós temos algumas regras. A primeira, nós temos como determinar quais números racionais são menor ou maior, utilizando somente a parte inteira. 4,874 é menor que 5,3, porque a nossa parte inteira 4 é menor que 5. A mesma coisa acontece no segundo exemplo. 10,124 é menor que 11,7, porque 10 é menor que 11. Quando nós temos, então, a parte inteiras iguais, nós temos que analisar as casas decimais. Lembra, por exemplo, 0,8 é 0,80. Então, nós vimos que 80 ele é menor que 87. Então, 0,80 é menor que 0,87. 9,02 menor que 9,2. Para igualar as casas decimais, então, colocamos 20 ou nós sabemos aí que 9,02 menor que 9,20, pois 2 menor que 20, certo? Então, nós temos aí também a nossa regrinha quando um número é positivo e outro negativo, o positivo sempre é maior. E também temos o número quando os dois são negativos, analisar que o número que está mais próximo ao zero, ele é maior. E por último aí nós temos quando as partes inteiras são iguais, analisar do mesmo sentido. O número que estiver mais próximo do zero vai ser maior. Para concluir, então, nós temos algumas atividades. Lá na página 43, atividade 4, 5 e 6. E página 47, atividade 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui embaixo e até mais.